Agora Apareci? sim! Muito bem. Olá, galera. Acho que era o meu Wi-Fi aqui. Desliguei o Wi-Fi e vamos no 3G, que tá tudo bem. Oi, gente. Boa noite para todo Sim, mundo. Boa noite, tá? Que bom estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Beijo. imagina, o prazer é todo meu. Não sei se você já sabia dessa história, né? Acredito que em algum momento da vida eu devo ter comentado com você que, ou até mesmo naquela época, né, que não estava bem, estava passando por um processo de depressão, e foi a arte que me resgatou lá de baixo, né, como todas as vezes que eu caio, sempre em algum momento a arte é sempre um ponto muito favorável para mim, que me ajudou muito. Não sei como foi na vida de outras pessoas, né, mas eu acho importante a gente poder discutir um pouquinho sobre isso, né? Que a arte ela tem diversos, e você logo logo vai falar muito melhor do que eu sobre isso, tem diversos processos, né? O fato de você Sim. pertencer a um grupo, o fato de você poder interpretar personagens que falam muito com a gente sobre aquilo que a gente a gente se conhece melhor, a gente se cuida, enfim. Antes de começar a falar sobre tudo isso, que eu já comecei super empolgada, eu quero que você se Bora! apresente um pouquinho. Fale de você, do GAN, enfim. Falo sim. Meu nome é Alan Pires, tenho uma companhia de teatro tem 24 anos, então comecei a dar aula de teatro quando eu tinha 14 anos, um pivete. Antes até de me formar e etc, mas descobri o teatro muito cedo e descobri porque era muito tímido e aí minha mãe disse, eu preciso fazer alguma coisa com essa criança, pelo amor de Deus, e aí colocou já nessa vibe de desenvolvimento pessoal, né? E eu fui na primeira aula super contrariado, falando, pelo amor de Deus, não faz sentido, e saí de lá sabendo que era isso que eu queria fazer pro resto da vida. E aí me deu esse start de fazer, gente, eu preciso dar esse cutucão em todo mundo que pisar aqui e se encantar pelo teatro. Então aí comecei lá, depois me profissionalizei, me formei ator, me formei diretor, mas aí já tem esses 24 anos de companhia, que hoje é uma companhia bem fixada em São Paulo, né? Tem a sede onde a gente ensaia, a gente faz temporadas corriqueiras, a gente sempre está em cartaz, exceto agora, obviamente, nesse período que estou Sim, sofrendo. Porque, igual você disse aí no começo, teatro é muito de bando, né? A gente precisa estar muito em contato com todo mundo. É algo muito humano, muito próximo. E todo mundo que convive com teatro vai virando família, assim. Então você é um pedacinho da minha família, porque a gente conviveu e viveu muita coisa junto, né? E é isso que torna o teatro abrangente demais, porque ele não é só para pisar no palco. Pisar no palco é o de menos da história. É o de menos da história. Enfim, mas sou eu esse aí. sim. Que tem um bichinho do teatro que mora dentro. Um bichinho mesmo, né? Porque tipo, o texto que a gente usava era o vírus do teatro. Eu tava comentando com a galera que não Sim. vai ser mais legal usar É essa um bichinho associação, agora, porque o por favor, teatro é um vírus não. vírus, né? Então agora ele é um bichinho que vai entrar em você e você vai se mostrar Sim, apaixonado para sempre. sim. Te pediram para você mostrar o seu quadro do SBT. Quem que deve ser? Deve ser alguém deve ser o William, né? Tipo, que fez um negócio desse. Mas enfim, eu tenho um quadro do SBT onde eu tô pintado igual o Silvio Santos, com microfone. E atrás dele tem autógrafo do Silvio, da Hebe, do Gugu. Enfim, é um lado bem sombrio da minha pessoa. Aqueles, né? Me falaram Mas que na enfim, verdade é uma lombriga do teatro. um pedacinho de Foi o lombriga, né? Alisson. Ah, o Alisson também tá aí. Que bonitinho. Uhum. Ah, quanta gente legal. Enfim. É, hoje o grupo tá na Barra Funda, né? Hoje a gente está lá, tá com a sede na Barra Funda, na rua Javaés, depois Uhum, de várias mudanças, mas já faz em 3 anos que a gente está lá. E a gente sentiu sim, a necessidade de ter um espaço, na verdade, para ter a nossa casinha, o nosso lugar de proteção, assim, sabe? sim, Então, você que fez parte de um processo onde a gente alugava o espaço dos outros e a gente passava o dia inteiro lá, sim. a gente passava o dia inteiro junto, a gente acabou chegando no raciocínio que era mais fácil já alugar um lugarzinho pra gente para conseguir ensaiar de madrugada, que é maravilhoso.
Porque, Nossa, não não, passei por esse processo, deve ser interessantíssimo. é incrível, porque artista funciona quando? Juntando com a vida real, né? Porque infelizmente a gente tem que Sim, juntar com tudo que está fazendo, né? Trabalho, quando é que sobra tudo. tempo? Madrugada. Então são os ensaios mais maravilhosos assim que acontecem, sabe? Sim. Enfim. E os elogios a você com certeza faz jus ao seu trabalho, que tem aqui um monte de gente falando que você é o melhor professor de teatro, o melhor diretor, o melhor dos melhores, um guerreiro. Tem muita Valeu, gente que valeu. te ama e se sente super representado aí pelo seu trabalho e por tudo que você faz, né? A importância do teatro. O Luiz colocou que o Altas Aventuras de Quem Viveu no GAN e falou sobre a Comédia do Coração, que é uma peça que tem pautas super importantes. A Comédia do Coração foi uma grande mudança de chave, né, para a gente. Você participou muito desse processo, né, da comédia, do crescimento do público, o quanto ela foi ganhando o público e o quanto ela mudou, né, uma chave importante. Às vezes é um trabalho e que a gente estava falando de sentimento, né. Então eu acho que isso vai ser muito importante, sabia, nesse mundo novo, tá? Sim, Nesse novo recomeço, eu acredito muito, muito, muito o quanto a vertente da arte está startada em todo mundo. Todo mundo passa e está nessa pandemia, pelo menos eu nunca tive tanta procura por oficina, porque está todo mundo com esse start dentro de si, de gente, o que eu vou fazer para mim depois que tudo isso passar, né? E o teatro, obviamente, é esse encontro com você, com as outras pessoas, e você vai criando esse elo de intimidade super importante e relevante. Então, de todos os tempos que passou pelo lado, de gente nova, de gente que está conhecendo o trabalho agora há pouco, enfim, a gente tá nesse processo, eu acredito muito nesse mundo novo com a cultura junto, sabe? Eu acho que sim. vai dar um start importante. Sim, e é interessante observar o quanto as pessoas começaram a olhar para a arte, para a cultura e para o entretenimento de uma forma diferente agora, né? Desse processo de pandemia. A gente não consegue conviver só com os livros e jogos e o Instagram o tempo inteiro. A gente precisa se alimentar de outras coisas, né? E eu acho importante quando a pessoa percebeu ou tem esse start, que é assim, cara, não adianta você assistir um filme na Netflix ligado no WhatsApp. Não adianta você assistir tipo, qualquer tipo de arte conectado de alguma maneira. A arte é esse lugar que você se desconecta de tudo para viver aquilo, sabe? E é super importante que isso aconteça. E acho que foi aí um pouquinho que a gente começou a perder o raciocínio como humanidade, sabe? Tá? Quando você precisava decidir ir no cinema e sei lá, estava passando X filme e você escolhia o X filme, porque o barato era a experiência do lance. Nem peguei tanto a época de ir na locadora, mas sabe o fato de você ter aquele ritual e depois ter o ritual de parar para assistir aquele filme? Então, acho que o teatro é muito esse lugar ainda, que você obrigatoriamente não pode olhar para o celular, obrigatoriamente não pode estar conectado. Então, eu acho que é a arte que mais vai ter esse fruto, assim, porque você, querendo ou não, você vai ter que mergulhar ali e parar de pensar um pouquinho nesse mundo real, porque se a gente ficar pensando só nesse mundo real, nesse país maravilhoso então que estamos, a gente, a gente enlouquece, né? Então, a arte serve para dar esse lugarzinho de aconchego, de provocação e de abraço, de afeto, né? Enfim, que Sim, bom que tá todo mundo startado para isso, mesmo. sim. Falando em mergulhar, queria falar um pouquinho com você sobre esse processo da gente mergulhar, né, dentro de nós mesmos, dentro de um personagem, e o quanto o teatro ele é esse fator protetivo, né, para todos nós, né. A gente fala dessa questão do bando, né, que os atores se reúnem, viram uma família, aquilo se constrói como uma forma da gente se cuidar, se acolher e saber que sempre vai ter alguém ali, e sempre tem, né. A gente consegue fazer com que outras pessoas façam parte, né, da gente como família mesmo, né? E aproveitando que tem um monte de paciente aqui, eu queria que você falasse um pouquinho. Tem paciente que gosta muito de artes também. Queria que você falasse um pouquinho aí sobre isso, né? Sobre como que a arte faz a gente mergulhar dentro da gente como autoconhecimento e como a gente consegue se proteger e se amar estando aí dentro de grupos, né? Porque o teatro, tá, eu acho que tem um raciocínio inverso do que o mundo pede.
né? O mundo te exige que você seja o mais fodão, que você seja o mais incrível, que você seja o, enfim, né? O foco, e você fica se cobrando muito quanto a isso. E aí, quando você chega no teatro, você talvez tenha essa sensação de que você vai estar exposto, de que você vai estar sendo visualizado e julgado. Só que antes disso, existe o processo do bando, existe o processo do grupo, existe o processo da galera que te deixou confiante para fazer aquele trabalho. Existe a aprovação do seu colega, do seu amigo, dessa pessoa que vai virando esse íntimo seu. Porque todo mundo que está ali precisa que todo mundo se dê bem para que o negócio faça sentido para o público. Então, faz sentido eu torcer por você. Faz sentido eu ser aberto contigo e não te julgar. Ter um lance para te falar, cara, tal coisa pode acontecer assim se você fizer assado. Então, o teatro acaba sendo esse ritual sagrado, e todo mundo que faz teatro é apaixonado, porque é apaixonante mesmo, porque você começa a enxergar as pessoas com uma visão de 360, e onde você para de autocobrar-se. Porque você fica muito mais na expectativa da aprovação do outro, mas no bom sentido. Do tipo, cara, e aí? Eu preciso melhorar? Não preciso melhorar? E não tem essa autocobrança louca, sabe? Que você fica, ai meu Deus. Tem porque qualquer coisa que a gente faça, a gente quer fazer bem feito. Né? Mas se você perguntar para um ator assim, e aí, você errou o que hoje na peça? Ele não vai saber dizer. Porque a entrega é tão grande lá na hora, tipo, a vontade de fazer é tão grande que o que ele errou, ele não sabe, porque ele fez aquilo com uma verdade incrível, ele fez aquilo totalmente entregue. E aí o Paulo Altran falava isso, e só o Paulo Altran falava isso, que gente de teatro é uma pessoa, são gente diferentes, porque elas param para refletir no erro todo dia. Porque toda vez que você sai de um ensaio, você sai com aquilo, gente, como é que eu vou melhorar? Como é que eu vou melhorar? Mas não na cobrança ruim, na cobrança de saber como é que você vai entregar a cena melhor para o amiguinho. Como é que o amiguinho vai conseguir jogar melhor a cena. Então, por isso que eu disse que o palco é o de menos. Porque depois de você passar pelo processo do ensaio, onde tem o diretor, o colega, enfim, a hora que você chega para mostrar para o público, você já está confiante com aquilo. Né? E aí vem a aprovação do público. E por incrível que pareça, o público vai lá para assistir algo incrível. Então, o público geralmente chega lá, né, com o coração totalmente aberto. E aí você fazendo um trabalho que abraça esse público, não tem como ele não se sentir abraçado, né? O Porta dos Fundos hoje fez um vídeo aí sobre teatro, né, criticando de fazer o teatro online e tal, mas só quero trazer uma coisinha. Que os próprios caras do Porta dos Fundos, quando vão representar o teatro, o ator que está fazendo lá, o Vicente, ele faz, porque a vida é cheia de não sei o quê, é cheia de não sei... E aí todo mundo fica achando que teatro é isso, cara. Tipo, você vai no teatro, vai ter, tipo, uma voz super poderosa, uma coisa que é lá distante, uma coisa que... E não, cara, pelo amor de Deus, vamos assistir teatro, né? Porque, pelo amor de Deus, teatro não é essa chatice. E eu sou esse defensor com termos, sabe? Com o termo doido. Assim, minha mãe é muito religiosa, como você sabe, né? Então ela já sabe que eu tenho uma primícia ali com os padres, assim. Então ela sempre está muito envolvida nas apresentações de final de ano. Então ela já sabe, ela já brifa o padre para não falar, vamos agora na missa de Natal assistir o Teatro das Crianças. Tipo, não! Isso não é teatro, é uma apresentação das crianças, pelo amor de Deus, porque senão todo mundo fica achando que isso é teatro. Pelo amor de Deus, não. E porque a gente perde muito nisso, né? Quando você vai no cinema e assiste um filme ruim, você sai de lá e fala, ai, caçamba, escolhemos um filme ruim, né? Tipo, ai, que droga, o próximo talvez a gente escolha melhor. Agora, se você vai em uma peça ruim, de uma pessoa que nunca foi no teatro, e ela vai em uma peça ruim, minha filha, para conquistar essa pessoa de volta, Jesus. Mas para quem está fazendo, é algo que nunca mais sai, geralmente a vida real rapta, né? Ou para porque começou a estudar, ou fazer TCC, ou, né, ou arrumou um emprego que trabalha de sábado, né, e de sábado à noite, que é geralmente quando está em cartaz, enfim, tem N coisas que a vida real rapta, mas uma coisa eu tenho certeza, quem já fez algum dia, em algum momento da vida, pensa em voltar, porque não tem como ficar sem, é um negocinho que fica lá guardado,
fala, não, se tem algo que eu vou voltar a fazer na vida, é teatro. Porque o clima é muito bom, as pessoas, o bando, né? Então eu que sou uma pessoa que sempre andei em bando, né? Falei aqui que eu estou há 24 anos com uma companhia. Então há 24 anos eu não sei andar sozinho, há 24 anos eu não sou sozinho, há 24 anos minha vida não é sozinha, eu sempre estou tipo, rodeado e com ideias e criativas. Então essa pandemia online aqui, pelo amor de Deus, vacina, venha logo, porque eu quero meu bando de volta. Sim. E falando dessa questão do bando, né, de não se sentir sozinho, você tem algum relato de alguém, né, fora eu, que você já sabe, mas alguém que já tenha passado por algum processo e fala assim, cara, tipo, me descobri aqui, ou o teatro me salvou, ou em algum momento, meu, eu deixei de me sentir sozinho, eu era uma pessoa muito solitária. Você tem, bom, você deve ter milhares de histórias, você já ouviu milhares de pessoas, né? Tá, eu acho que eu podia até dizer em porcentagem, assim, sabe? 90%. Porque todo mundo tem as suas páginas difíceis na vida, né? Em Sim. graus diferentes, em dificuldades diferentes, cada um sente de um jeito diferente, mas o teatro serve para isso, para você encaixar as portinhas dos sentimentos. Você começa a entender aquilo de uma maneira. E acho muito louco nessa pandemia, tive N conversas, porque a gente acaba sendo essa pessoa também procurada, né, e tal, de pessoas que estavam com medo de chorar ou de sentir a tristeza, né, por beirar esse caminho da depressão, disso dar uma ideia de que é depressão. E, gente, é triste o que a gente está vivendo. Não tem outra palavra para o que a gente está passando. É triste. É triste como situação mundial, é triste como país, é triste. É triste. Então, se o choro vier, deixe ele vir, né? E aí no teatro a gente induz esses sentimentos, todos. A gente induz a tristeza, a gente induz a saudade, a gente induz a sentir as coisas que talvez você não queira mexer naquela caixinha porque é desconfortável. Mas ao mesmo tempo, você vai aprendendo e lidando a trabalhar com isso de uma maneira melhor, porque no momento que você extravasa isso com um distanciamento de você, você traz isso através de um personagem, você traz isso através de uma sensação que você precisa passar ali, e que não tem nada a ver com, com uma entidade que baixa, porque você quer passar tanta verdade, volto a dizer, para a pessoa que você está contracenando, né? Então, sei lá, você tem que fazer uma cena que tem que emocionar, que tem que chorar, que é uma cena, sei lá, de saudade. Cara, você vai querer entregar tudo, né? Toda a saudade do planeta. E às vezes você pode usar o registro do que você tem de saudade. Pode ser que sim, pode ser que você seja esse artista que opte por esse caminho. Mas pode ser o artista que não tem saudade tão grande assim ao ponto de chorar. Né? Tem gente que não tem saudade ao ponto de chorar. Ou sei lá, quando a gente vai. Eu sempre brinco na aula que a gente vai mexer com ódio, que se alguém já está com esse sentimento pronto, é melhor a gente abrir a porta e a pessoa se retirar, assim, porque, né? Se a pessoa, se a pessoa chega lá já sabendo que quer sentir isso com muita rapidez, assim, não que nunca tenha sentido, mas com muita rapidez, assim, do tipo, para ter ódio é só fazer isso. Tipo, e a gente está muito nesse grau, né? Tipo, de ação e reação. A gente está muito nesse grau de não parar para raciocinar os sentimentos. E isso é muito difícil. E o teatro traz isso. Quando a gente tem uma conversa explosiva ou quando alguma coisa muito importante de sentimento acontece na nossa vida, não tem como te dar uma resposta imediata do que eu estou sentindo. Eu vou filtrar isso. Peraí, eu vou definir se isso aqui foi tristeza, se isso foi mágoa, se isso foi. É importante colocar na caixinha da relevância e da relevância do sentimento e o tempo que ela precisa durar ali, né? E se você estiver fazendo algum personagem que tem mágoa e ao mesmo tempo você passou por uma mágoa importante na vida, ó que maravilhoso. Você já pode usar isso em cena. Ou não, né? Porque às vezes machuca. E aí é melhor você não usar isso em cena. Né? Na própria Comédia do Coração, a gente tinha um ator, tem uma cena lá que a paixão é presa, né? E a razão, só para contextualizar, né? A história romântica e tal, e aí tentam matar a paixão de uma pessoa. E aí o ator que fazia a dor,
Ele tinha perdido um grande amor, mandado para a Sibéria, prometida não sei para quem, numa religião aí, né, que promete às pessoas, enfim e tal. E aí ele trazia isso em cena, porque mataram a paixão dele e tal. E em determinado momento ele falou, Alan, não dá mais, cara, não dá, eu não vou mais fazer por aqui, tá? Eu vou fazer sem usar o registro. Eu fiz, cara, se isso está te machucando, não faz sentido, porque o teatro não é para machucar, é para curar, né? É para aquele aplauso lá no final. E nem precisa ter tanto aplauso no final, porque a gente vai sentindo a cada cena o que o público vai respondendo, né? Então, a gente sente a respiração deles, enfim. Eu falo muito, né? Vai, pergunta. Maravilhoso. Tem um monte de gente colocando aqui, inclusive o David ou Davi, não sei como ele gosta de ser chamado, disse que é uma delícia de escutar, que ele estava precisando ouvir essas palavras. E Ah, tanto que ele bom. quanto o Luiz lembraram de alguns exercícios. O Luiz lembrou do exercício do abraço e do tapa, como ele mexe conosco para abrir a porta para libertar a dor e começar a se curar. E também lembraram do exercício de flutuar, né? Você comentou aí Ah, dos exercícios que são feitos, né? De como a gente faz para acessar, né? Para quem é ator ou trabalha com artes em geral, enfim, faz para acessar esses sentimentos, né? Tem algum. Bom, para mim, um exercício que foi muito importante para acessar os meus sentimentos foi o nascimento, né? É, tem algum outro sim. exercício que você acha, além desses que a gente comentou, que né, dentro do teatro é importante para acessar o sentimento? Você falou da timidez, enfim, eu acho que deve ter alguns sentimentos que são interessantes acessar aí, né? E é bacana como cada exercício marca cada um de um jeito, porque depende muito desse histórico de vida que você traz, né? Igual eu disse, se a gente faz um sentimento, se um exercício, por exemplo, para cutucar a saudade, e a pessoa não tem tanto essa saudade, vai bater diferente para ela do que, por exemplo, do tapa e do abraço, né? Só contextualizando quem nunca fez, a gente se permite cenicamente, tudo isso é muito combinado, para ter as sensações, porque você precisa sentir, né? Não tem como você inventar um sentimento sem sentir. Então, o que eu disse do estímulo é isso. Então, você tomar um tapa não é tão, né, tranquilo assim. Mas se você se permite a isso dentro da aula, e é sempre muito aberto, né? Eu falo isso no primeiro dia, repito isso durante a aula inteira. Olha a minha cara de quem manda em alguém. Não tenho cara de quem manda em alguém. Se você não se sentiu confortável para fazer X exercício, você só sente ali no seu banquinho, o Raul perguntou, a hora que você sentiu vontade, você volta, né? Mas aí todo mundo acaba fazendo, porque não tem o julgamento lá do que eu já falei. Mas eu acho todos os exercícios, meu piega falar assim, né? Porque eu costumo dizer, não tem uma grade curricular teatro. Não tem como você chegar lá no primeiro dia e falar, olha, a primeira aula vai ser isso, a segunda vai ser isso, a terceira vai ser isso, porque depende da turma. Depende de como aquele bando se entendeu, se conectou, né? E se tem uma estímulo lá, a gente vai parar a atenção por alguns momentos dessa oficina para desenvolver ele, para que ele primeiro se sinta, porque o teatro é esse espelho. Eu acho que o exercício que eu mais gosto é o espelho, tá? Quando a gente ali não só é, gesticula e movimenta junto com o outro, mas começa a ter essa sensação, porque o teatro é isso, é esse espelho. Você emitir ao outro o que ele precisa te emitir também. Então, nesse meu tempo, é isso que eu digo, assim, não tem uma grade, porque cada turma leva por si. Eu sei que tem aí um monte de escolas que tem grade, que tem um cronograma, vai ter aula disso, daquilo outro, mas eu, Alan, não acredito muito nisso, porque é o bando, é a sinergia. Tanto que quem já fez sabe que cada peça é uma peça, é uma vida sozinha, porque cada coxia é uma coxia, cada encontro de pessoas é um encontro de pessoas, e você só fica se você está confortável. É isso que precisa ficar muito claro, assim. Ninguém fica lá obrigado, né? Ninguém é obrigado a fazer nada. Sim. E não tem essa coisa do se mostrar. Porque muitas pessoas acham que o teatro é feito para as pessoas extrovertidas, né? Para as pessoas, né? E é o meu maior problema. Sabe aquela pessoa que todo mundo fala, nossa, aquela pessoa ali é tão divertida, né? Ela devia fazer teatro. Eu já olho e falo, essa é a que mais dá trabalho, gente. Ela pode fazer teatro? Pode, mas é a que mais dá trabalho. Porque ela já inventou um personagem social, onde ela sabe que a piadinha X funciona, onde ela sabe que tal coisa, não sei o quê. Isso para tirar em cena
É muito mais difícil que a pessoa que chega lá tímida, crua, achando que não vai conseguir respirar quando se apresenta. Sabe aquela pessoa que tem até... Que era eu quando eu tinha 12 anos, assim, do, tipo, a filhinha de se apresentar, meu Deus, chegou a minha vez de falar sobre mim. Meu Deus, enfim, né? Que acontece e é natural, porque se você não se provocar a isso, e ainda mais nesses tempos que a gente está vivendo, onde tudo é aqui, né? Tipo, e tudo é Sim, aqui, vai ficar cada vez mais difícil. Trabalhos em home office, as pessoas vão começar a entrar numa bolha individual por não conviver, por não trocar. E a vida é feita disso, gente, da troca, né? É muito louco a gente estar num mundo onde o Facebook não coloca o dislike, porque senão as pessoas só iam apertar o dislike. Ninguém nem ia curtir mais o negócio, porque a gente sempre vê um negócio esquisito, a gente sempre olha com esquisitice. Porque o que falta? O espelho. É esse jogo, é essa troca. Né? A gente, como humano, consegue até se colocar no lugar do outro que tem as opiniões mais doidas do planeta. Assim. Às vezes você tá com uma preguiça de discutir com umas pessoas aí, mas a gente tenta, né? E discutir sim, no sentido de elevar a pessoa, né? A gente tenta. sim. Te perguntaram se você acredita que os exercícios são importantes para o processo evolutivo como ator e pessoa. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Inclusive mais como pessoa do que como ator. Porque é muito difícil uma pessoa responder com prontidão assim de você é o quê? Ator. É difícil, porque a gente nunca está pronto, a gente nunca se considera pronto. Eu estou há 24 anos fazendo e não me considero pronto. Não me considero para encher a boca assim, falar, eu sou ator. Porque eu não sei qual é o meu próximo desafio. Eu não sei qual vai ser a minha próxima, no meu caso, né, minha próxima peça para dirigir. Eu não sei se eu estou pronto para ela. Né? Eu vou me desafiar ao máximo. Então você começa a levar isso para todos os campos da sua vida e você começa a separar e a entender isso muito claro quando você tem para ti de que se você tirar esse auto-julgamento de você e começar a se portar e se assumir do jeito que você é, de uma maneira tranquila, eu não estou falando de sexualidade, estou falando de qualquer estrutura emocional que você seja, de qualquer estrutura de característica humana que você seja. Você sabe se portar e está fazendo uma reflexão, como eu disse, pensando nos seus erros diários todo dia, você começa a levar isso nas suas relações familiares, na sua vida profissional, na sua vida amorosa. Começa a ir para todos os campos, porque você começa a entender que não adianta você carregar tudo sozinho. O outro também tem a sua parcela de culpa, o outro também tem a sua parcela de relevância no que te causou, e você guarda só o que for importante para o seu aprendizado. O que não for, você guarda numa outra caixinha. E você começa a guardar isso muito. E mesmo se não souber guardar, acontece muito, tá? De tipo, sei lá, vou começar uma aula, alguém chega e fala assim, cara, aconteceu tal coisa comigo, assim, vamos fazer um exercício para poder, tipo, gritar? Vamos, bora, bora, bora. Sabe? Porque esse lugar, e ninguém precisa saber o porquê que a pessoa está gritando, ninguém precisa saber o que está acontecendo, a gente arma um negócio ali, tipo, para extravasar. Eu costumo usar muito a analogia de que teatro é um posto de combustível, sabe? Onde você gastou combustível a semana toda, assim, aí você chega lá, você sai abastecido. E aí, claro que a vida real vai te sugar, vai gastar essa energia, vai levar embora, mas aí você chega de novo lá, e se resgata de novo. Porque é um momento você com você. Né? É igual a terapia, é um momento que você tira para pensar em você. O teatro é muito isso, por isso tem essa característica próxima da terapia. Porque é um momento que você para prestar atenção só em você, nas suas reações, na sua sensação. E mais do que estar dialogando só com você, o teatro tem este lado, você dialoga com o outro, você joga com o outro, você depende do outro, né? Até monólogo, né, sozinho, né? Porque as pessoas esquecem que som e luz é um outro personagem, né? Então, se o cara lá do monólogo não confia no iluminador que está lá, nem o monólogo ele faz sozinho, né? E essa coxia é o que deveria ser. Eu costumo dizer lá que o espaço que a gente tem hoje, tá? É o mundo Uhum. real, é o mundo ideal, sabe? A gente usa muito essa frase. Se o mundo ideal não existe lá fora,
a gente não sabe. Mas dessa porta para cá, a gente vai fazer o nosso mundo ideal. Tanto que na porta tem lá escrito, assim que você abre antes aí, fala, cuidado, lá fora é a vida real. Que é bem por isso, sabe? Tipo, lá você tem que estar atento num monte de coisa, mas aqui você pode ser você pode se encontrar, você pode ser você, né? E acho que por isso as pessoas acabam encontrando esse elo de se assumir em qualquer dos aspectos e se encontrar. E por isso somos conhecidos como os bichos grilos, a galera louca, a galera, tipo, né? Porque somos apenas a galera que não tá julgando ninguém, né? Você tá afim disso, tá fazendo bem para você, então bora, bicho. Né? E a Fernanda Montenegro falou isso um dia, assim, por isso que a galera tem muito medo da cultura. Porque a gente se permite se colocar no lugar do outro, o que já é um ponto muito importante para o mundo de hoje. Mas mais do que se colocar no lugar do outro, a gente se permite ser usado para viver como se fosse o outro. E isso tem um perigo humano incrível, né? Porque como é que você vai raciocinar como se fosse o outro? E é aí que está a magia do teatro, porque você, para Sim, entender, sei lá, fazer um personagem de Nelson Rodrigues, um pedófilo, jamais vou defender a pedofilia, mas estou dizendo que para você defender o seu personagem pedófilo, você vai ter que dar uma mergulhada ali no assunto pedofilia, vai te machucar, vai ser doloroso, vai ser um pesar, porque é um assunto pesado, obviamente é um assunto pesado, mas você como ator, como verdade, até para dar o asco na plateia, você vai querer viver isso com a máxima verdade que você conseguir. E isso não quer dizer que você vai fazer algo de laboratório pedófilo, mas você vai buscar sim, todas as situações. Peguei um exemplo bem do momento agora, né? Porque, sim, obviamente, a gente não consegue se colocar no lugar do pedófilo, mas a gente consegue se colocar na situação de todo ao redor que aquele pedófilo, né, conseguiu, enfim, destruir ali pelo lado dele, enfim. sim. Enfim. É, falando nisso, a Danisita tem uma curiosidade. Ela perguntou assim: uma pessoa que atua e inventa seus personagens confunde quem se é com algum personagem que atuou? Pensei nisso porque temos papéis sociais e atuamos neles como personagens. Tem muito isso, né? Igual eu disse, a pessoa lá que chega lá, aquele cara do teatro, ele já é um personagem social que ele encontrou ali para achar as coisas. E as pessoas que chegam lá com uma timidez também começam a usar esse personagem social, mas que é muito tranquilo, é para você conseguir se desenvolver mais. Tem personagens que te trazem um ensinamento muito importante, que você queria ser a personagem e não você, né? Porque a personagem é tão encantadora, é tão, às vezes, doce, é tão mais bacana ser aquela pessoa do que ser você mesmo. Sim, Às vezes a vida daquele personagem é tão mais legal que a sua, né? A pessoa tem umas relações tão mais legais e amorosas sim, do que as que você tem. Então, por isso o ator é um bicho que sempre quer estar no desafio novo. Mas você acaba sabendo diferenciar essas máscaras que a gente usa para cada coisa, né? Eu tenho um Alan com a minha mãe, eu tenho um Alan do teatro, eu tenho um Alan no banco que eu trabalho, eu tenho um Alan. Todo mundo tem, gente. A gente tem que saber se portar e saber os limites da onde você está e saber o que aquelas pessoas ali ao seu redor conseguem consumir de você, né? E talvez por isso a gente vai ficar nessa chave para sempre, né? Porque no teatro você não tem todo esse raciocínio de, ai, aqui eu não posso falar, tipo, tal coisa. Ai, aqui eu não posso peidar. Ai, aqui eu não posso... Não, no teatro você pode tudo, porque tudo é válido, né? Inclusive se a gente está fazendo alguma coisa de criação junto, que é muito processo que eu acredito. Então, acaba não confundindo, porque lá você é tão você, quando você tem o teatro junto, que os outros personagens que você faz na vida real são muito mais claros para você e é consciente, sabe? Tipo, ah, aqui eu não posso falar disso, aqui babá, 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 porque você tem um lugar para extravasar, tem um lugar para ser você de verdade. Quando a gente está falando de sim, extravasar, a gente nem está falando de coisas imensas, não. A gente está falando de, às vezes, sabe, um detalhe que é super importante para você como ser humano se expressar sei lá, te reprimiram tanto na infância, te reprimiram tanto
no trabalho, ou você teve uma situação familiar tão difícil, ou você sofreu abusos, ou você, enfim, todas as dores que as pessoas podem existir, no teatro não vai ter muito esses medos e segredos, assim, né? Porque você pode abrir ou não para as pessoas. Isso está na sua mão também. A liberdade é tanta nesse grau que você pode contar para as pessoas qual é a sua dor maior ali e tirar isso de você e repartir o que fica em Vegas. O que acontece em Vegas fica em Vegas. Ou você pode decidir não contar também. E pelo olhar a gente saber que está acontecendo alguma coisa, e se você não deu abertura para perguntar, não vamos perguntar, né? O que você está precisando agora? É de abraço, é de ser levantado, né? Que foi citado aí, exercício de levantar. Mas exercício de levantar é um que eu faço até hoje, assim. Se eu sei que alguém está passando por alguma treta, ou a pessoa divide comigo, ou a pessoa deu... Às vezes a pessoa não precisa nem falar, né? A pessoa demonstra ali de que precisa de um abraço mais forte. E aí uma das coisas que eu faço em toda aula é esse levantar, assim, onde eu ponho essa pessoa deitada, todo o restante da turma vai lá, levanta aquela pessoa, tipo, com uma musiquinha de fundo e tal, nessa simbologia de, cara, você não tá sozinho. Você não é mais sozinho. Tem esse bando de gente para te carregar junto. Tem esse monte de gente para te botar para cima. Tem esse monte de gente que tá aqui torcendo para que você seja, tipo, o topo, o vitorioso, enfim. São simbologias que não precisam ser faladas, porque é afeto, sabe, tá? A gente fica numa discussão do que todo mundo está buscando, do que todo mundo precisa, e a vida se resume a isso, a gente só está em busca de afeto. Todo mundo só quer afeto, né? Ficam aí numa loucura de que é isso que a gente precisa, que é isso, que... Não, todo mundo só quer afeto. A gente só quer afeto. Fala. Colocaram aqui, acredito que o ator foi o Luiz. Acredito que o ator ele leva ensinamentos de cada vivência através dos seus personagens. Por isso, o ator se reinventa constantemente. E eu acredito muito nisso. Eu acredito que cada vez que um ator ele vai construir um personagem, não sei, né? Se estou errada aí, acho que você pode me corrigir. Ele tem que mergulhar dentro de si mesmo, né? Muitas vezes encontrar com os próprios fantasmas, né? O Jung fala muito sobre a persona e sobre a sombra, né? Cada vez que a gente veste uma máscara de uma persona, a gente esconde toda a nossa sombra. Mas acho que cada vez que a gente cria um personagem no palco, ou cria uma outra obra de arte, enfim, a gente precisa mergulhar dentro das nossas sombras também, né? Encontrar algumas coisas dentro da gente. E por isso que eu disse, você aprende a separar, e você aprende a usar aquilo e a canalizar, sabe? E às vezes a gente está falando de um espetáculo onde você faz um personagem só, né? Mas, por exemplo, tem uns meninos agora que fazem Indignados e que fazem Mentirosos, que a média são 15 personagens por ator. Então, é uma chuva de busca e de catarse para eles que fazem, sabe? Mas ao mesmo tempo eu tenho, sei lá, O Homem Sem Importância, que é uma história super difícil de abandono de filho, onde os atores saem destruídos da apresentação. Eles não têm força para cumprimentar o público, sabe? Eles saem destruídos, eles saem mal. Mas é aquele momento de tirar a maquiagem, do lavar o rosto, sabe? Mas estão esgotados emocionalmente, mas realizados porque passaram a mensagem que tinha que passar de afeto no final do espetáculo, mas eles saem moídos. E é bacana você ir até a exaustão desses sentimentos, mas você aprende muito a canalizar onde precisa. E é por isso que às vezes as pessoas chegam e falam, hoje eu estou precisando gritar. Não seja por isso, meu querido. Grite, né? E cada um vai criando o seu ritual. Isso é importante de dizer também, né? Tem a sua individualidade. Tem ator que gosta de aquecer a voz. Tem ator que sai correndo no teatro feito um maluco, né? Porque quer aquecer o corpo e gastar toda a energia que tem. Tem ator que quer ficar sentado num cantinho que ninguém fale com ele. Tem ator que prefere bater texto e quer bater texto antes de acontecer o negócio, sabe? A peça já decorada há 1000 anos. Marília Grampa faz a peça, a Comédia do Coração. Há 13 anos e ela chega 2 horas e meia antes para bater texto.
porque ela está insegura que vai esquecer o texto que ela faz há 13 anos. E a gente faz o quê? Respeita e bate o texto com a psicose dela, e tá tudo bem, tá tudo tranquilo, né? E vambora. Mas você aprende muito a dividir, gente. É muito terapêutico, assim, e obviamente o teatro me fez uma pessoa muito melhor. Não só para conviver com todas essas dores humanas que chegaram, mas as minhas dores. Eu só tô vivo por causa do teatro. Com tantas coisas que eu passei na minha vida. Foi sempre ele que me salvou. Porque não sou eu só o cara que levanta as pessoas, eu também preciso ser levantado. Eu também preciso desse afeto. Eu também preciso desse cuidado. Eu também sou um ser humano lá, por mais que eu seja o líder do momento. E eles sabem disso, eles sentem isso, eles cuidam disso. Porque vira essa comunidade, né? E, e não tem ninguém mais forte que ninguém. Não Sim. tem, gente, não tem. A vida é dura demais, assim. E às vezes tá num momentaço, né? Tipo, e as coisas, tudo cai. E é esse raciocínio que você vai dando ali, do tipo, minha semana caiu, vou lá me encher no posto de gasolina, vou lá me reerguer. Não consegui me reerguer nessa semana, mas na próxima já eu vou estar melhor. Porque você vai compartilhando com pessoas que você confia, com pessoas que automaticamente querem o seu bem, porque, enfim, é sério, é outro tipo de gente. É até sei lá, escroto falar isso, né? Você achar uma outra categoria, mas não é como é que é essa palavra? Não é com soberba, não é nesse sentido. Presunção? Com essa pompa toda. É porque é mesmo, sabe? É porque é de verdade, assim. Em 24 anos fazendo isso, né? Eu acho que esse é o único período que eu fiquei sem fazer teatro na vida. Eu só parava para Natal e Ano Novo, assim, né? Porque a galera é tão louca que é carnaval, gente. Não vai ter aula. Vai ter aula sim! Gente, é emenda de feriado. Não vai ter aula. Vai ter aula sim! É nesse grau. É nesse grau. Né? Ninguém quer deixar de. É muito bom. Sim. Enfim. Nem aguento mais É. eles, mas eles querem me aguentar. Tá faltando um pouquinho tempo para a gente terminar a nossa live, infelizmente. Já, menino. Sim, menino. Que coisa, menino. Mas antes da gente caminhar para o encerramento, eu queria puxar a sardinha um pouco para o lado LGBTQIA+ da coisa, né? Que o teatro ele acolhe e abraça as pessoas essencialmente pelo que elas são, né? E toda vez que eu converso por aí, alguém me pergunta, eu vou dar uma palestra, uma entrevista, alguma coisa, alguém sempre fala, ai, como que você se descobriu, né? Fã e etc. Eu falei, bom, tudo começou no teatro. As brincadeiras, esse bate-papo pós-teatro, aqueles encontros, a gente vai descobrindo muitas coisas, né? E o teatro, ele sempre abraça muito, de uma forma única, a pessoa pelo que ela é, inclusive as pessoas LGBT. Hoje você tem no seu grupo muito mais pessoas LGBT, muito mais pessoas hétero. Você acredita que mudou-se um pouco esse perfil e eu já tenho muito mais gente Sério? hétero do que gente LGBT? Porque o que acontecia, tá? Eu não sei se a gente vai ter tempo para isso, mas eu vou tentar resumir. Antigamente as pessoas LGBTs, nós, Nossa, maravilhoso. Se eu tô falando beijo. que o grau de ser humano de teatro é aqui, de pessoas melhores, e do LGBT, tipo, é aqui. A gente é muito, né? A gente é muito mais evoluído que Sim, qualquer rolê. Enfim, mas antes não tinha como as pessoas perguntarem, em 24 anos, né, gente? Então, sei lá, tô falando de 10 anos atrás, enfim. Não tinha como você chegar em alguém e falar assim, olha, tô achando que eu sou viado. Você sabe onde os viadinhos se encontram? Porque eu tô achando que eu sou. Então, não tinha Google para pesquisar, sei lá, túnel. sim, Nem sabia que existia túnel, que existia qualquer balada, que existia qualquer coisa. Né? Então, as pessoas iam com esse raciocínio de aonde? Teatro. E teatro é certeza que eu vou encontrar viado, né? Certeza que vai ter viado no teatro, né? Então, era muito esse lugar onde as pessoas podiam ser, se assumir, chegavam lá dentro do armário, chegavam lá trancafiadas, chegavam lá, enfim, com todos os pavores que a gente sabe que para muitos é se assumir, como foi pavor na minha vida, enfim.
Mas agora com a chegada da internet, onde você joga um Google lá, né? Tipo, lugares gays de São Paulo. Proft, né? Baixa um aplicativo, né? Um Grindr da Tindão vida, da vida. o, ne- o negócio tá a 10 passos, né? Tipo, o negócio tá muito mais Sim, tranquilo para sua vida, né? Então, não que a gente perdeu o perfil, é porque a gente é mais artístico, né? Não tem como, a gente é muito mais expressão na vida, né? A gente é muito mais aberto, assim. Mas hoje em dia, os héteros é a galera que anda mais procurando. Mas ainda tem viado pra caçamba, graças a Deus, tá tudo bem. Mas já foi esse lugar de refúgio. Eu fico muito feliz, de verdade. Fico feliz de todo mundo que veio para o teatro para se descobrir homossexual e também se descobriu artista. Mas eu fico muito feliz que nesse tempo, pode não parecer, mas a gente evoluiu, gente. A gente evoluiu nesse aspecto de se assumir, de se descobrir, estou dizendo em si, né? Tipo, o falar para as pessoas, o se assumir, aí é cada um no rolê, cada um na sua dificuldade. Mas você entender o que você tá um pouquinho mais fácil do que antigamente, de você precisar ir no lugar para ver se era isso que você curtia, se existiam pessoas malucas que curtiam o mesmo sexo e todos os terrores. Fico feliz como sociedade falando de que o teatro não é esse único lugar hoje em dia, mas e tenho uma saudade tipo imensa, imensa, imensa da descoberta, porque é super legal você ver de pertinho quando uma pessoa se descobre e sai do armário, né? Eu acho sim. muito legal sempre, assim, é muito incrível quando uma pessoa Aí pata o você vira pé e e olha fala, pro outro e fala, eu sabia. tira a plaquinha assim, de eu já sabia, né? Sim. Porque, tipo, eu uso esse exercício até hoje, porque eu tô falando aqui que tá muito mais tranquilo, mas tem gente ainda lá que chega querendo entender o que está acontecendo. E eu nem julgo, né? Do tipo, se fazendo de besta, se fazendo de Miguel. Tá tudo bem, cada um tem o seu tempo de entender as coisas. E até hoje eu uso o exercício lá que eu preciso dividir em 3 turmas e que em determinado momento eu disse e decidi que ia ser assim e é assim até hoje. Tipo, mulheres héteros para lá, homens héteros para cá e viadada e sapatão para lá. Vai. E isso sai de uma maneira tão natural, tipo, né, que os viados já assumiram, já gruda na parede, né? Tipo, põe a bunda, já, enfim, fala aquele rolê. Mas o cara ali que não se assumiu ainda, no que vê aquela naturalidade acontecendo, né? Tanto que eu nunca vi nesses 24 anos, nesse exercício, alguém que foi para os héteros homens ali e depois mudou de parede, assim. Nunca vi. Nunca. Nunca. E não é porque o teatro chegou, né? É porque todo mundo sabe Não. que ele já Acho que é era. porque o teatro dá esse espaço para você realmente ser quem você é, né? Yes, yes. E você sabe o que eu acho mais incrível, tá? O processo inverso, que a gente fica aí sofrendo com os héteros e tal, mas os héteros que fazem teatro, eles se tornam pessoas tão incríveis. Eles entendem tão de perto o que é a nossa causa. Eles lutam e começam a bandeirar junto com a gente num grau, tipo, gigante. Então, todos os héteros que eu tenho no grupo são daqueles que, tipo, vamos na parada! Vamos não sei o quê, a gente precisa brigar, porque, enfim, eles veem que, né, estamos Sim. aqui como ser humano normal, né? E uma das minhas maiores diversões sempre na vida era levar hétero em balada gay. Sempre amo levar hétero em balada gay. Vem sempre aquela pergunta desesperadora, né? Do tipo, os caras vão me agarrar? Claro, irresistível. Você vai passar, as pessoas vão grudar em você num grau que você não vai conseguir se desvincular ali, seu louco. Sim. Mas enfim, mas esse processo também é muito legal, de como os héteros, eles chegam muitos lá. De, opa, é um lugar que tem muito viado aqui, peraí. E se porta com o pé pra trás, assim, sabe? Porque tem essa coisa, né, de que vai agarrar, que vai dar em si. E depois começam No a final do defender exercício tá junto. abraçado, andar É, no braço dado e tudo mais. exatamente. O cara hétero que não deixava se beijar por um cara, tipo, tá lá, enfim, grudado, no afeto, né? O Enfim. David Bom, Sisoto diz que ele era um. aê, David. O David. É isso que eu tô falando, é desses héteros, assim. É desses héteros, tipo o David mesmo, que tá aí, lindo do coração. E tô falando.
desse aspecto, que chega com essa cara de monstruosidade e depois vê que, cara, é tão tranquilo e você começa a Sim, entrar na brincadeira e você começa a levar isso numa boa, né? E começa a entender que é tudo com respeito também, tipo. Eu tenho muito orgulho de todos os héteros que passaram assim, começaram a enxergar o mundo gay e hoje defendem. E, sei lá, né, muitos eu tenho no Facebook, então vejo lá com qualquer absurdo que aconteça, e é recorrente, infelizmente, no mundo LGBTQI+, né? E eles estão lá, tipo, repostando com brigas, né? Tipo, e bandeiradas. E é super importante pra gente. sim, com Sempre quando um certeza. hétero me pergunta, faz sentido eu ir na parada? Cara, faz mais sentido você ir na parada que é hétero Do do que que a eu, gente. porque é óbvio que eu vou defender a causa, cara. Tipo, se Sim, você for, é muito mais importante do que a gente. É óbvio que a gente está defendendo a causa, né? Enfim. sim. Bom, tenho que infelizmente me despedir de você por aqui nessa Então, live, mas vamos fazer gostaria de toda voltar a semana conversar. aquele, né? Gostaria muito de voltar a conversar com você em outros momentos, né? E trazer mais vezes o teatro para cá, porque para mim o teatro ele me abriu duas portas, né? Várias, na verdade, mas principalmente a da psicologia, porque foi no meu primeiro grupo de teatro, lá na minha adolescência, com 15 anos, que eu descobri que eu queria ser psicóloga, porque na época meu diretor era é, psicólogo, e depois, quando eu voltei, né, e conheci o Amado Dodito, e enfim, pude me sentir salva quando eu me apeguei a tantas pessoas e fiz o teatro minha família, enfim. O vírus do teatro mora aqui, toda vez eu quero voltar, toda vez eu quero arrumar um tempo, mas a psicologia hoje tem sido tomado muito meu tempo, mas um dia eu volto. Sempre, sempre falo que o palco me espera, que um dia eu volto para ele. Logo, logo eu tô por aí. E eu sempre Agradeço vou muito, ver. infinitamente, muito esse espaço de poder falar com você. Fiquei super feliz que você me respondeu e prontamente falou: bora, vamos lá, vamos falar. Porque para mim o teatro ele é sim um fator de autocuidado, de autodescoberta e faz com que a gente se sinta acolhido, sinta que faz parte de uma família. E o eu preciso de você nunca fez tanto sentido como faz É, sentido quando a gente se sente abraçado de verdade. Então, só tenho que te agradecer do fundo do meu imagina, coração por você estar aqui. imagina, eu só prometi para mim mesmo, nesses momentos ruins de vida que eu tive, que eu ia montar um grupo da vida para as pessoas, sejam elas da vida real ou vida de personagens. E foi isso que eu prometi para mim, e é isso que eu estou fazendo há 24 anos. Então, quando a vida real deixar, volte, está sempre de porta Sim, aberta, inclusive para todo mundo. A aula experimental, quando puder voltar, tipo, é sempre experimental. Vai lá experimentar um dia, porque uma das sim, coisas que eu mais amo também é a pessoa que foi lá, senta na cadeirinha e faz assim: eu só vim assistir, eu não vou participar. sim. Mano, dá 5 minutos a pessoa tá lá pulando no meio, tipo, e é maravilhoso. Então, muito obrigado pelo espaço, obrigado pelo carinho Imagina. e por essa reciprocidade de afeto que a gente vai ter sempre, tá? O Sim. espaço está aberto sempre, eu vou estar fazendo teatro sempre, e é a frase que está grudada aí sempre na minha vida. Eu não sei se você vai querer me encontrar, mas se você quiser, em algum palco eu vou estar e te esperando lá, tá? Tá bom, obrigada. Agradeço a todo mundo que está aqui, né? A todos os Obrigado, gente. pacientes, a todos os amigos. Luiz, amigo nosso em comum que está aqui, né? Lu, Pedro beijo. também diz que está com saudade. A todo mundo que passou. A live ela fica salva no IGTV, né? Então, se alguém quiser ver depois, é só dar uma passadinha lá. Gente, um beijo. Alan, obrigado de novo. Obrigado, tá, de Se verdade. cuidem. Beijo pra Tchau, todo mundo. tchau. Se cuidem, gente. Isso vai passar. Beijo!